Eu chamo-me João José Makoteco. Aqui no parque sou muito conhecido como Makoteco. Eu nasci no distrito de Nhamatanda, localidade de Bebedo. Nasci em 1971. Então entrei aqui no parque em 95, no mês de outubro. Então entrei como trabalhador da construção. Mas não durei muito tempo na construção, só fiz 28 dias, no mesmo mês de outubro, no dia 28 de outubro, porque eu entrei no dia 1 de outubro, no dia 28 de outubro, então fui transferido para a fiscalização. Então comecei a trabalhar no portão Panga-Panga, para quem vai a Gorongosa, o primeiro portão que dá acesso ao parque. Então fiz lá 6 meses. Depois dos 6 meses, fui transferido para Mwanza, distrito de Mwanza, num posto chamado Nguinha. Então lá também fiquei 1 ano e 6 meses. Fui transferido de novo para o mesmo posto Panga-Panga. Fiquei de novo 1 ano. Depois de 1 ano, fui transferido para Xeringoma já, que naquela altura, nesse posto, era parque. Só agora, com as nacionalizações que houve, já deixou de ser parque e zona tampão, que é zona de Mazamba. Naquela altura era posto mesmo na localidade de Mazamba. Então lá fiquei quase uns 2 anos. Fui transferido para o mesmo distrito de Xeringoma, numa zona chamada Kundue, que é onde tem as cascadas. Sempre andou a se girar. Cada ano sempre era transferido. De vez em quando vinha também para o distrito da Gorongosa. Sucessivamente, eu, antes de ser fiscal, era um camponês. E para contar a história, como entrei no parque, entrei através de ser camponês. Porque vínhamos pedir o emprego, então, como era programa de emergência na altura, só queria um número muito pequeno. Então nós, na zona tampão, éramos muitos, porque era o primeiro ano que o parque estava a reabilitar. Quase era o primeiro emprego para o distrito de Nhamatanda, tanto como Gorongosa. Então havia muitos concorrentes, era difícil para apanhar emprego naquela altura. Então eu, como era um pequeno agricultor, então vim numa manhã, foi-me dito que não há emprego, voltamos. Cheguei em casa, pensei o que eu poderia fazer. Como eu tinha minhas coisas como negócio, eu pensei que, como aqui era um sítio fechado, para chegar a Nhamatanda era muito difícil, para chegar a Gorongosa era muito difícil. Naquela altura era antes de se reabilitar as picadas. Então eu pensei, fui na minha machamba, peguei um pouco de tomate, um pouco de couve, um pouco de repolho, toda aquela conjuntura que eu tinha na minha machamba. Então, de novo voltei para aqui no parque. Cheguei a um chefe que era chamado, falecido chefe Bartolomeu, que era o chefe adjunto da fiscalização, o adjunto administrador. Então eu apresentei que eu tinha um negócio. Então ele chamou o senhor Bardeu Xande, que respondia como administrador naquela altura. Então quando veio o senhor Bardeu Xande, porque ele de manhã tinha nos corrido que não há emprego. Então ficou aborrecido por me ver de novo de volta. Então ficou chateado, começou de novo a querer me correr. Então o senhor Bartolomeu é que disse: chefe, não adianta lhe correr sem saber por que nós te chamamos. Te chamamos propositadamente é para dizer que ele trouxe um negócio para nos vender, que é tomate, hortaliça, está aqui conosco. Então ele apreciou daquela encomenda e ele disse que suspeitou que talvez eu tivesse roubado numa machamba de alguém. Senhor, onde conseguiu? Eu disse, não,
isto aqui é o fruto proveniente da minha machamba. Ele desconfiou, disse, tá bem, eu ouvi, digo que não tenho dinheiro para comprar, mas deixa essa sua encomenda aqui, de novo, se é na sua machamba, porque você de manhã estava aqui, por que não trouxe de manhã? Desculpa, eu não sabia que vocês poderiam precisar, assim estou a vir vos a mostrar. Então, tá bem, se você tirou da sua machamba, estou a pedir de novo, senhor, sair, ir na sua machamba, ir tirar de novo a mesma quantidade, trazer. Porque aquilo eu tirei da minha machamba, de novo, saí, na altura, era antes de ter animais aqui, usávamos esse caminho, daqui até 3 km, tem uma ponte. Depois daquela ponte tem uma curva, naquela curva tinha uma picada, que dava acesso até na zona. Então, e minha machamba estava logo ao atravessar o rio, ela só machamba. Então eu usei essa via, eles autorizaram, usei essa via, fui até na minha machamba, tirei de novo, mesmas coisas, trouxe. Estão aqui. Ele sempre não concordou. Disse que para tirar uma bicicleta, mudar careta, disse, está aqui, bicicleta, vai de novo. Se é na sua machamba onde você tira 2, 3 vezes, pessoas a ver, então se estás a roubar vai ser apanhado. Então, fui a 3ª vez. Então, trouxe de novo. Então, quando trouxe, então, assinamos um mini contrato. Eles não me pagaram aqui todo aquele produto. Só disseram que vimos o produto, emprego para si não temos, só que vamos fazer, senhor, vai nos trazer esse produto 3 vezes por semana. Nós vamos te pagar final do mês. Então ficamos já concordados assim, aquilo foi mês de abril. Comecei só a entrar e fazer negócio com o parque a partir de abril, maio, junho, julho. Eu sempre já tinha cliente e no sítio onde que eu fazia aquela agricultura era um sítio feld, então sempre eu preparava sempre outro tipo de produto. Tomate está quase a terminar, esse sempre eu punha outro para sempre garantir que o meu negócio aqui andasse. Mas era muito trabalhoso, porque eu estava a trabalhar sozinho, junto à minha esposa, era antes de ter também muita família naquela altura, era antes também de ter filhos, só estava eu, minha esposa, e o número que eles precisavam era muito, então sempre garantia. Então, para o andar do tempo, a cada vez que eu vinha, sempre tinha contato com aquele administrador e houve já um laço de amizade. Então, cada vez que eu entrava, pedia emprego. Cada vez que eu entrava, pedia emprego. Então, porque estava a ver que estava a aproximar o sol, eu não tinha condições de motobomba, não motobomba. Então, em agosto, ele prometeu-me que ia me dar emprego no dia 1 de setembro. Então, chegado o dia 1 de setembro, eu vim aqui a contar que já vinha para começar a trabalhar. Então, cheguei cá, ele disse-me que não é azar, mas são situações. Estava garantido emprego para 2 pessoas. Mas esse emprego de 2 pessoas veio o senhor Chitengo, o vulgo Chitengo, o senhor Traguino. Ele trouxe o sobrinho dele. Mas essa vaga estava preparada para si e o senhor Sérgio Amalar. Só que como você dormiu em casa, o Sérgio Amalar foi da Beira, ele veio um dia antes, estava aqui no Chitengo. Então, esta manhã, o senhor Traquino trouxe o sobrinho dele. E ele está a dizer, se nós não admitimos o sobrinho dele, nossa situação ia acontecer mal. E as vagas que estavam garantidas eram só 2 vagas. Então, admitimos o Sérgio e o sobrinho do senhor Traquino, que tinha também o nome do Traquino. Então, estou a pedir que o senhor tenha paciência, ainda continua com o seu programa de negócio. Então, vamos ver até o mês a seguir, que era já outubro. E ele garantiu que a partir de outubro, mesmo houver outras coisas, eu estou garantido que há de haver vaga para si. Então, fui a casa, deixei de novo o produto, porque o produto sempre pagava-se final do mês.
Então, dia 1 de outubro, eu vim. Só que quando cheguei no dia 1 de outubro, parecia azar para mim. Eu no dia 1 de outubro cheguei, enquanto ele também, Sr. Xande, no dia 30 de setembro à noite, entrou aqui com uma encomenda, que era bicicletas e farinha, porque ele vendia para trabalhadores. Só que coincide, na mesma noite do dia 30 para dia 1 de outubro, aquelas coisas foram roubadas. Eu encontrei todo o Chitengo agitado, porque veio o ladrão, levou 5 sacos de farinha, 50 quilos, levou 3 bicicletas, aquelas bicicletas que ele meteu naquela noite. Para o dia seguinte encontrar as coisas foram roubadas. Ele ficou chateado para todos os trabalhadores. Ele acusou todos os trabalhadores que vocês são que roubaram, porque são vocês que viram. Eu entrei à noite para esta manhã não encontrar as coisas. Não há outra pessoa que viu. Vocês que levaram. O mais engraçado, procurou-se rastro de onde a pessoa veio e de onde a pessoa foi. Não se encontrou. Eu encontrei também um velho aqui que era conselheiro do São Pardeu Xande, de nome Castigo Mamunancu. Então ele chama-me, diz-me: Sr. João, o seu amigo está chateado para todos. Nem você não dá a aproximar porque vai te perder respeito, porque ele está zangado. O que eu te aconselho, só você fica ou volta para casa, volta no dia seguinte. Talvez ele está um pouco normalizado. Eu tinha que voltar para casa. No dia 2 de outubro eu entrei. Então, com sorte, todos os trabalhadores ficaram unidos, espalharam-se. Então, o produto foi se ver uma distância quase dos seus 4 quilômetros. Depois de Nhambu, em direção a Pungue, porque todos os trabalhadores estavam espalhados, viram um sítio onde tinha farinha. Então, achou o ladrão, cavou na areia, por aquela farinha ser muito, enterrou a farinha lá, bicicleta, uma bicicleta escondeu no mato, as 2 bicicletas atravessou com ele. Então conseguiram ver a farinha e uma bicicleta. Eu no dia 2, quando eu entro, eu encontro ele disse que eu ouvi que você veio ontem. Ouvi que voltou, fez bem voltar, porque mesmo se ficasse não íamos conversar, porque eu estava muito chateado. Mas mesmo assim, não faz questão. A sua admissão começou ontem. Como naquela altura não havia divisão que hoje tem dos departamentos. Era ser admitido como trabalhador do parque. Não tem nada a ver se você é pedreiro, é carpinteiro ou é fiscal. Entendeu? Hoje tem uma missão, pode chegar assim um domingo, prepara, vamos no mato. É assim como se funcionava. Então ele deu-me uma enxada no portão do Pungue. Eu também sem saber que ele estava a me testar. Então, cortou uma porção sem eu perceber que ele só chegou e disse-me: Sr. Macuteco, sua parte onde você vai trabalhar é daqui para este lado. Então, foi dito também ao meu colega, que de nome Saleca: Sr. Saleca, você também pega essa parte daqui para este lado. Cada um dava num com o outro. Eu comecei a colimar, sem saber que ele já marcou onde que ele queria que a meta chegasse. Então eu comecei a colimar, até 10 horas eu já tinha ultrapassado o sítio marcado. Então ele veio, disse para o Sr. Macuteco: e aí eu estou a pedir, você vai ficar, não me disse que vai descansar porque já atingiu a meta. Então, porque eu era daqui do distrito. Aquele meu amigo, não digo que era preguiçoso, porque ele era da cidade. Essa coisa de machamba, enxada, ele não conseguia. Então, isso aqui não se ajuda a outro, mas eu estou a te dizer, você vai fazer outro programa. Tirou-me dali, veio me pôr num sítio onde estava a terceiro capim. Então, tirou-me de novo, tipo uma meta. Faz. Então eu fiz 5 esteiras. Ele disse: tá, pode já ir preparar comida, porque comida era individual naquela altura. Saí, fui fazer comida.
acabado de fazer comida, chamei também os colegas, vieram, comemos, depois de comer, os outros foram dito para ir continuar com o trabalho. A mim disse, pá, descansa. Só no fim de todo o trabalho, onde ele já me disse, sabe por que eu mandei largar vocês ainda a continuar a trabalhar? Os colegas disseram que não. Não é por aquela nossa amizade, porque ele trazia-nos verdura aqui, não. É que eu fiz meta para vocês verem, vamos ver no terreno. Então chegou e fez as medições, que os colegas, outros não atingiram aquele limite. Este largou cedo porque eu precisava 50 metros de comprimento, 6 metros de largura, que alguém fizesse essa porção. E ele fez. Por isso eu tirei. Dali começamos a continuar. Nem aquele produto que eu negociei com eles naquele mês, não chegaram de me pagar, só mudei já para começar a trabalhar como fiscal. É assim como foi a minha admissão, porque naquela altura, eu posso dizer, naquela altura, porque acabava de cessar o fogo entre Renamo e a Frelimo, era muito difícil a pessoa aceitar, entrar, pedir emprego aqui no parque, porque quando nós fomos admitidos, no primeiro dia da admissão, tinha que haver uma negociação para os homens de Renamo sair para o parque, retomar o seu acampamento. Então, dali. Mas o medo sempre ainda existia nas pessoas. Porque era normal vocês irem no mato, fazer o vosso trabalho e encontrar com os homens lá. O senhor lembra desse conflito? Do conflito? Da Renamo com a Frelimo? Não, eu lembro-me e vivi, porque eu estudei primeira classe aqui dentro. Assisti até o primeiro ataque. O primeiro ataque, se a memória não me falha, foi em 1981, aqui dentro do parque. Naquela altura, a Renamo, se a memória não me falha, estava residida, a sede deles na África do Sul, e tinha uma rede social que usava a voz de África Livre. Falou numa quarta-feira, só que naquela altura não se admitia entrar nessas frequências. Só que havia um senhor chamado Manhati, que vivia na margem. Então, aqui o parque tinha introduzido uma política de cooperativa, loja do povo. Então, aquela cooperativa, para você ter acesso ao produto dali, tinha que ser como um sócio daquela cooperativa. E para ser sócio daquela cooperativa, pagava-se uma taxa de 250 meticais. Só que naquela altura era muito dinheiro. Então, não tinha nada a ver que era a comunidade ou era trabalhador. Então, alguns trabalhadores também se inscreveram, outros também da comunidade também se inscreveram. Então, o que acontece? Naquele ano, em 81, apareceu o primeiro lote de Xirico, rádio Xirico. Só que para todo o acampamento do Chitengo apareceram 7 rádios. Quando apareceu aqueles 7 rádios, eram considerados rádios muito resistentes, tocavam bem, e posso dizer que eram quase primeiros rádios na vida real da toda a comunidade. Naquela altura usavam um tipo de rádio chamado magrafone. Então já para eles foram ver que é uma especialidade diferente com o magrafone. Então só o que acontece, quando os rádios aqui aparecem, a comunidade acompanha, que é na cooperativa apareceu rádios. Vieram também para conseguir comprar. Só quando entraram, encontraram os dirigentes daqui no Chitengo, já tomaram posse daqueles rádios, porque o lote também era muito pouco. Então, uma parte da comunidade ficou lesionado. Começou a discussão. Como nós também somos sócios da cooperativa.
Então, ou se vocês quisessem, iam dizer que essa cooperativa é só para os trabalhadores do parque, não para a comunidade. Então, ou nesses 7 rádios iam se dividir, primeiro 4 seria para o Chitengo, 3 também para pessoas da comunidade. E vocês levaram tudo. Então, sem saber, na noite do mesmo dia, do dia antes desse senhor vir, esse manhate, então ele abriu a rádio da Voz de África Livre, que se chamava BBC naquela altura. Então, a própria Renamo tinha uma emissora deles que se usava com aquele rádio. Mas o próprio governo proibia as pessoas entrar nessa frequência. Mas já sabe que pessoa é pessoa. Ele entrou nessa frequência, veio aqui, ouviu dizer que a Renamo estava a prometer que numa das sextas-feiras vinha atacar o parque às 12. Então, na quarta-feira ele veio aqui para reivindicar o assunto do Xirico, não tinha Xirico, ficou zangado, ele tinha que falar. Estão a gingar com isso aqui, não sei o que, vai se destruir isso aqui. Na sexta-feira isso vai se destruir. Então, considera a verdade que saiu um carro aqui, Mercedes-Benz, e ia para Gorongosa, porque já tinha essa informação para o governo, ia levar militares na pista. Então, aqui estão ansiosos a contar que o caminhão foi na vila, vai trazer militares. Então, antes de chegar na vila, o caminhão chega no primeiro portão Panga-Panga, encontra homens da Renamo já invadiram o portão Panga-Panga. Tinha telefone lá, aqueles telefones fixos. Só que quando eles apareceram, a primeira coisa que fizeram, destruíram o próprio telefone. Não houve já comunicação com o Chitengo, pegou o motorista, tirou para fora. Então a comunidade que estava lá, que ia a Gorongosa, juntou-se com eles. Vieram até aqui no acampamento. As pessoas sem se aperceber que o que poderia acontecer. Então, de repente, só ouviu-se a cancela. O caminhão veio, bateu a cancela. Só o disparo aconteceu já dentro do acampamento. E aqui no acampamento não tinha militares, só tinha fiscais. Também eram fiscais não preparados para a guerra, só preparados para o campo contra furtivo. E as armas que tinham também era para o campo. Então, quando a Renamo vinha com armas sofisticadas, pronto para a guerra, não houve retaliação. Só eles é que dirigiram o que eles dirigiram, então fizeram o que fizeram, levaram algumas pessoas, levaram um carro, um trator MTZ, então puseram-se de novo no mato, não ocuparam, só atacaram, assaltaram, retiraram no mesmo dia. E algumas pessoas que eles acharam que deveriam levar para formar o quadro dela, aqueles que tinham nível foram levados. E alguns colegas também da escola, que tinha também classe superior, foram levados. Eu lembro disso tudo porque, apesar de que eu era miúdo, mas naquela altura eu posso dizer e posso comparar com atualmente um aluno da primeira classe, que posso dizer agora é um aluno que está na 6ª classe. Eu entrei na primeira classe a saber o que eu vou fazer na escola. Porque já era um homem crescido. Já estava, posso dizer, já tinha uns 10 anos, quando eu vim começar a primeira classe. Era difícil. Mesmo para eu vir estudar aqui no parque, porque tinha alguma família que trabalhava aqui no parque. Eu vivi na dependência dos meus avós, que nasceram a minha mãe. Então, tinha um tio, infelizmente faleceu já há 2 anos ele, de nome Mário Macana Alface, ele trabalhava aqui como fiscal naquela altura. Mas, infelizmente, aquele ano de 81, perdemos o ano, devido que os professores eram tanzanianos. Então, com aquele conflito, quando acabou o conflito, eles sumiram, foram embora. Então, em 81 não se estudou,
Em 82, de novo, fomos na Margem, numa escola chamada Dimo, tentou-se estudar lá. Veio de novo a Renamo, lá na Margem, pegaram os professores, era professor e uma professora, um casal, todos davam aula aí. Então, tinha aquele sistema que eles faziam de cortar a orelha, não sei o quê, não mataram, só cortaram a orelha. E não era daí, era do dono. Não foram mortos. Quando a Renamo foi também, eles decidiram de abandonar a escola. Fora, perdemos de novo o ano. Em 83, então o tio levou-me de novo para aqui no parque. Comecei de novo, primeira classe. No dia 13 de setembro do mesmo ano, no 83, a Renamo veio, atacou. Eles atacaram, assaltaram. A tropa que estava aqui tentou todo o possível, não abandonaram antes de retirar a comunidade. Primeiro tiraram toda a comunidade, infelizmente ficaram aqui só 2 pessoas, mas eram deficientes. Um tinha problema de paralisia, quase todos os 2. Esse tinha paralisia de nascença, um ficou paralítico já quando já é crescido, era um trabalhador daqui. Então, na própria família também não conseguiram como carregar, deixaram. Então, nós fomos para Metuxira. Chegado a Metuxira, perdemos este ano de 83, não se estudou de novo. Começamos a estudar em 84, primeira de novo. Então, em 84, estudei primeira lá em Metuxira. Então, o que acontece em 84, no mês de maio, fomos de novo raptados com a Renamo. Então, com sorte, raptaram-nos de Metuxira. O senhor foi raptado? Sim, no grupo de 12 pessoas. Então, fomos raptados, fomos repatriados para a zona de Mutondo. Ficamos lá uma semana. Uma semana depois, houve fuga de informação que nossa família lá juntou-se com homem da zimbabueano que queriam vir fazer resgate a nós. Porque eu, na minha família, tinha 7 militares. Que dos 7 militares, esse falecido tio Mário Macani, era comandante da engenharia e mina. Que era tio Pereira, era comandante também de reconhecimento. Então, eles tiveram a informação, mas depois desse tio Pereira entrar lá no quartel, nem eu não vi. Mas só que eles contavam essa história que veio aí no quartel da Renamo, como reconhecimento, e saiu. Só que eles tiveram essa informação, quando tiveram essa informação, decidiram em querer nos matar naquela hora. Só que, pá, Deus é Deus, houve discussão de 3 comandantes da Renamo. Os 2 diziam para não ser morto. Dizia que para não, porque a família quer vir destruir aqui por causa deste, vamos adiantar matar. Então, sem saber nós, depois de nós sermos levados de Metuxira para Mutondo, a Renamo voltou de novo para onde? Para Metuxira. Juntou um grupo de 16 pessoas na zona de Cufaguripe. Matou essas pessoas para identificar também a nossa família que nós fomos mortos. Então, esses 2 comandantes disseram que nada, não podemos, porque eles já chegaram ao nosso lado, não podemos matar. Então fomos transferidos de Mutondo para Pinanganga, uma zona chamada Pinanganga. Então chegamos em Pinanganga, vivemos lá 3 meses. Só que sempre a nossa memória não queria que vivêssemos lá, porque o sofrimento era demais. Para sairmos de Pinanganga para Matonga era perto. Só que ninguém nos conhecia em Matonga. Tínhamos que ter aquela coragem de fugir de novo de Pinanganga para subsair em Metuxira, porque naquela altura, mesmo que fosse da Renamo, subsair na Frelimo era considerado como inimigo, porque era antes de ter ministria naquela altura. Então preferimos sair de novo, fugir de novo de Pinanganga, até subsairmos em Metuxira. Então subsaímos em Metuxira, fomos recebidos porque éramos dali, toda a tropa dali conhecíamos, apesar de que houve uma complicação,
porque sempre estávamos fora da casa há 3 meses, suspeitaram-nos, desconfiaram de novo, porque tinha pessoas à nossa atrás que foram mortos. E nós, para virmos, apesar que não viemos todos, éramos 12, então viemos 8. 4 eram mulheres, porque já foram casados, não por favor, obrigatoriamente. Posso dizer, não foram casados, só foram levados esforçadamente com homens da Renamo, ficaram esses. Nós 8 que éramos homens, voltamos. Então, sentiram que, como aquele provérbio que diz, filho que volta a casa é um bom filho. Então, só fomos dados como punição todos os sábados. Tínhamos que entrar no quartel e ir marcar a presença. Então, mesmo com isso, os ataques eram sucessivos. Em 89, quando eu fiz a 5ª classe, não saiu o nome para eu continuar a estudar, 5ª já para a 6ª. Então, saiu o nome para a vida militar. Com sorte, um diretor da escola sentiu de mim e a esposa era amiga da minha mãe. É onde que ele me conta que, olha, não é para ir na escola, é para ir na vida militar. Eu sinto assim, porque eu na família sou unigêtico. Minha mãe só fez a mim só. Então, se você for, quer ficar com a sua mãe. Então, o que eu posso fazer não está dito para se passar certificado, mas para si é de te dar certificado, vai estudar fora. Então, peguei o certificado, fui continuar com os estudos na Beira. Então, como era órfão dos pais vivos, meus pais também estavam aqui no distrito, eu fui lá por fugir dessa situação, só consegui 6ª, 7ª, com 8ª já não consegui, porque o nome saiu na escola comercial. Na altura, para ir na escola comercial, precisava 150 meticais. Só que 150 meticais era um valor muito maior para mim. Não consegui. Então, tinha que matricular já de noite, repetir de novo 7ª classe na Escola Matriz São Mutemba. Fui pedir à escola, que ao invés de eu sentar em casa, tenho que voltar mais 7ª classe. Mas já de noite, para de dia conseguir buscar para o próximo ano, eu conservar o meu dinheiro, primeiro que se conseguisse 150 para eu ir matricular. Então, comecei a estudar aquele ano de noite ia na escola, de dia ia na Bela Power, Manica, Moçambique. Então, trabalhava um turno das 7 às 15h30. Então, poderia se mudar. Outra semana, 15h30, sair 23, outra semana, 23, sair às 7. Mas eu fui contactar com o gerente, apresentei essa preocupação. Eu só entrava às 7 às 15, às 7 às 15, às 7 às 15. Só por eu ser unigêtico. Em 90, quando o presidente Chissano toma posse, pretendeu vir visitar na cidade da Beira, coincidiu com a chegada do Papa João Paulo II. Então, toda a comunidade, Yamatanda, Enxope, Metuxira, a Frelimo criou condições para ir avistar com o presidente e o Papa. Porque o Papa vinha fazer aquelas orações para preparação da paz. Então, a minha mãe também vem na Beira. Aproveitou aquela mulher. Ela estava parte doente. Então, chegado à Beira, tinha que exprimir o seu sentimento. Olha, eu estou doente, não tenho outro filho, a não ser você. Eu fui verificar lá no distrito quem vai me sustentar. Eu tenho que vir ficar aqui na Beira. Eu, na Beira, vivia também a minha maneira. Não poderia conseguir viver com minha mãe lá na Beira. Então, vi ter com a família aqui no distrito. Então, outra família decidiu para eu sair da escola. Outra família decidiu, mesmo sair e ficar aqui, ele é homem, a mãe está doente, vai conseguir dar banho? Então, decidiram para arranjar-me uma mulher, para que esta mulher ficasse a cochear a minha mãe, eu voltar aos estudos e fazer meus buscados. Assim se decidiu. Eu fui, procurei dinheiro
na altura era 80 meticais. Mas com 80 meticais consegui casar mulher que até hoje tenho com ele 8 filhos. Então, casado a mulher, a responsabilidade já aumentou. Eu era obrigatoriamente todos os fins de semana para vir em casa. E já os custos aumentaram. Então, finalmente, na escola, não cheguei mais de ir, porque a família decidiu, olha, já tem mulher, sua mãe, nós estávamos custear, você cresceu, tens que construir casa para sua mãe, você ficar com a sua mãe. É onde que eu optei já em ser agricultor. Fiquei como agricultor. Então, em 94, pensamos em vir retomar na zona, porque nós somos naturais daqui no Bebedo. Em 94 viemos. Em 95 calha já essa admissão do parque. Mas seus pais já plantavam também? Eles também eram agricultores? Eram agricultores, sim, mas não agricultor para ser aquilo que eu fazia. Era agricultor de sustentável só. Esse de milho, não milho só. Essa coisa de repolho, alface, não sei o que. Foi também a minha iniciativa, porque naquela altura tinha um projeto que doava comida às pessoas porque éramos recém-chegados. Então, doava comida. Naquela comida tinha um kit onde continha essas partes da hortaliça. Então, eu pensei também em experimentar aquilo ali. Experimentei e dava um resultado. Só que era um assunto que a própria comunidade, era antes de se desenvolver como agora estamos, porque era fácil você produzir e até aquelas coisas apodrecerem sem ter comércio. Eu tive essa oportunidade porque fui o primeiro agricultor lá e concedi o comprador que era o parque. Porque era obrigatório nós carregarmos a 39 km na cabeça para Metuxira. Já era muito trabalho. Passa um tempo fora daqui por conta da Renamo e de tudo que estava acontecendo, do conflito. E eu posso dizer que não era parque. Isto aqui era ruína. Era ruína em tudo. Em casas, mesmo animais. Como eu disse, saí um pouco miúdo, mas quando voltei para o parque, eu já tinha 24 anos. Nem conhecia elefante também, com os meus 24 anos. Não conhecia elefante, porque deixei de conhecer elefante aos 10 anos. Para 14 anos fora, já não conhecia nem elefante, nem búfalo, nem sequer pisada de qualquer um animal, dizer que essa pisada é do animal X. Não conhecia. E era difícil também ver pisada. Não digo o próprio animal, só ver pisada era difícil. Então, o programa de emergência que reabilitou o parque trazia alguns livros, que aqueles livros traziam pisadas. Trazia o animal, desenho do animal, macho, fêmea. Pisada da frente, pisada de trás. Pisada da frente, pisada de trás. De qualquer tipo de animal. Então, durante a nossa caminhada, se você conseguir ver uma pisada, já abriu o livro para comparar. Que esta pisada está a comparar com que pisada aqui no livro. Então, você há de ver que para pisada aqui, com este aqui, é este, que animal? É búfalo. É búfalo. Não, é babala esse. Então, dali já punhamos no relatório. Vimos Isso quando o senhor já tinha virado fiscal? Sim. Teve algum treinamento para o senhor virar fiscal? Antes, em 95, só fomos empurrados para sermos fiscais. Só em 97 é onde já começou a sermos treinados. Já vinha fazendo as funções como fiscais. O que nós tínhamos que fazer, primeiramente, quando fomos admitidos como fiscal,
íamos sensibilizar os próprios furtivos lá no terreno, porque sabíamos que o parque está invadido. E não era por vontade do governo, foi por vontade da guerra. Então, não poderia entrar logo os fiscais, prender as pessoas. Então, usou-se uma política. Veio o antigo fiscal, que era chamado Picão. Tinha um fundo deles. Então, traziam também um livro. Tinha todo tipo de animais. E sabia, acho, antes deles virem tomar o parque, já tinha feito um estudo, um levantamento, onde eu não posso saber, e já tinha um livro com desenho de todos os animais. Então, tínhamos a política de dizer, se andarem e apanhar pessoas com animais mortos, então, peguem um livro, vão verificar que tipo de animal. Porque naquela altura, abundava muito facuceiro, porco do mato, changos, esses animais de pequena espécie. Então, no livro, tinha preço de compra de cada animal. Porque tinha caçadores, furtivos caçadores, e tinha compradores que vinham de bicicleta. Então, esses compradores tinham um preço que eles pagavam a esses caçadores. Quando nós apanhássemos esses compradores, não se prendia. Naquela altura, não se prendia a pessoa. Só que era sensibilização. Tirava-se um valor que ele comprou com aquele animal. Pastor Domingo, estamos a te explicar que passaram tantos anos o parque abandonado, mas agora estamos a retomar o quê? O parque. Não se pode mais matar, nem você sair e comprar, nem trazer cabo de aço para trocar. Não pode. O que você pode fazer, estamos a te dar o seu dinheiro, está aqui. O animal leva, vai fazer cariri. Não volta mais. Então a pessoa era dado o dinheiro, era dado o próprio animal, ia. Só que a mesma pessoa, 2 dias ou 1 dia depois, vocês já apanhavam. Então já era muito complicado para nós. Então vínhamos falar para o chefe. Chefe, essa vossa política não está a valer em nada. Isto não já é trabalho para nada. Porque a mesma pessoa, nós estamos a apanhar hoje, amanhã vamos, apanhamos, que eles que estão a sair a ganhar. Nós que estamos a sair a perder. Por quê? Eu estou a trabalhar 30 dias, estou a receber 200 meticais. Porque era 200 meticais o salário naquela altura. Que aqueles 200 meticais, só eu conseguia em 30 dias para comprar um saco de farinha só. Então, eu apanho hoje, dou-lhe 180 hoje. E dou de novo a carne. Amanhã de novo estou a apanhar. Então tinha que se fazer mini encontro. Como vamos fazer? Então, usou-se uma metodologia. Agora, vamos arrancar a carne. Se ter meio, se é bicicleta, vamos arrancar a bicicleta. Vai se passar uma multa de 80 meticais. Só que naquela altura era muito também aquele dinheiro. Não se pode bater. Só passa-se a multa. Ele ia pagar na agricultura, não pagava aqui no parque. Porque nós naquela altura pertencemos à agricultura. Ele pagava na agricultura a multa. Mesmo com isto, as pessoas não cumpriam. Só era fazer o papel em vão. Recebia o papel, nem ia pagar a multa. De novo, 2, 3 dias, ia apanhar de novo aqui no parque. De novo fez-se assentado. Não, já está a ser demais de novo. Como vamos fazer? Mudou-se de novo o sistema. Para eles sentirem, vamos bater. Para eles sentirem o que vamos fazer, vamos levar. Vão cumprir 15 dias de pena. Trabalhar para o parque. Isto aconteceu para longo mês de tempo. Então a pessoa era apanho, a pessoa era batido, a pessoa cumpria uma pena aqui, 15 dias. Então vinha aqui, abria as picadas, construía a casa nos postos, em troca daquela sua pena. Mas mesmo isto, para nós os fiscais, nos doía,
porque o gasto era muito maior. Nós éramos muito pouco, o parque era muito grande. Éramos obrigados, o esforço era maior para apanhar alguém, só alguns dias está aqui, ouvimos de novo e já saiu. Então tinha que se fazer de novo outro plano. Eu participei na Gorongosa, esse encontro, mas só estou a recordar, saí aqui eu, administrador Mutemba, Dr. Carlos Lopes, chefe Justino. Então fomos na vila, se concentrou-se num quiosque, mas havia também de outros parques, de outras reservas, vieram no mesmo sítio para discutir. Mas foi ainda na época que era do Ministério da Agricultura. Sim, sim. Isso era na época do Ministério. Sim. Então tinha que se mudar. Então começou-se já a se processar as pessoas para a vila. Gorongosa, Nhamatanda, então iam cumprir já como cadeia. Mas era antes de ser considerado que caçar é crime, era uma infração. Era fácil pegar furtivo, ir com ele na vila, e quando vocês estão ali para fazer outros, vocês já fazer, voltar de novo com o mesmo furtivo. Sempre aquilo nos doía, sempre. Então, íamos sempre negociando com o governo, até hoje, que agora está se considerando também caçar já é crime. E naquela época, eu posso dizer, o número era exatamente de 80, 89 fiscais, não éramos muito. Eu posso dizer, para eu estar até aqui, passei em muitas mudanças. Comecei de programa de emergência UCN, acabado os 18 meses, porque era um projeto de 18 meses, veio um outro projeto chamado BAD. Era um projeto de contrato de 5 anos. Então, este projeto estava ligado à agricultura. Então, ficamos aqueles 5 anos. Acabado este projeto, continuamos com a agricultura, houve nacionalizações, mudou-se quando se formou o Ministério do Turismo. Nós saímos do Ministério da Agricultura para o Ministério do Turismo, sempre a pertencermos ao Estado. Em 2009, houve já uma negociação entre o Ministério do Turismo e a Fundação CAR. Nós fomos destacados do Estado para a Fundação CAR. Até agora, tenho um veículo com o Estado, que sou um destacado do Estado, mas por enquanto quem paga o salário na totalidade é a Fundação CAR. Mas o senhor é do Estado, o senhor está só deslocado para a Fundação CAR. Sim, sim. Sou um destacado do Ministério do Turismo para a Fundação CAR. E isso aconteceu só em 2009? Em 2009. E desses 80 que o senhor me falou, né, que nessa época que o senhor começou tinha mais ou menos 80 fiscais. Sim. Todos continuam aqui? Todos, alguns continuam. Alguns foram despedidos por vários motivos. Alguns já perderam a vida, mas alguns, no número de 30 a 40, ainda posso confirmar que ainda existem. Eu posso dizer que o trabalho naquela época que eu estou a dizer, eu estou a ver que era muito apertado do que agora. Por quê? Não tínhamos meio naquela altura. O parque tinha 4.200 quilômetros quadrados naquela altura. Era antes de haver nacionalização. Então nós éramos obrigados, todos esses 4.200 quadrados, cobrirmos a pé. Porque não tínhamos meio. Era normal ser dado uma missão daqui para Xiringoma, acima de 200 e tal quilômetros. Que até posso dizer que hoje estamos a determinar que temos dias determinados para o campo. 21 dias estamos no campo, mas não são totalmente 21 dias. Tem um sistema de 7, 4. Mas naquela altura era fácil nós irmos
até 20 e tal dias estamos lá no mato. Tudo isso a pé. Não tínhamos todas as condições que agora estamos a ter. Era GPS, localização, geograficamente, memoricamente na cabeça. Contar que para eu estou a sair daqui, tenho que subsair no posto X. Deve haver aí um cabeçalho que conhece bem a área, que conhece bem daqui. Vamos criar esforço e subsair no sítio X, nesse sítio onde tem água. Então tinham que criar todo o possível, chegar até no sítio, acampar. Se desconfiar que a zona está mal, entenderam para fazer 2, 3 dias, era possível fazer 2, 3 dias naquela área, depois dali continuar sempre com o quê? Com a missão. E a mesma distância que vocês fizeram a ida, era a mesma distância que vocês vão fazer do regresso. Por isso estou a dizer que o nosso tempo e o tempo atual, o serviço estava muito apertado naquele tempo do que hoje. Hoje somos conduzidos com iPad, somos conduzidos com GPS, temos acesso transporte que pode nos ajudar se no sítio onde nós vamos é muito longe, ele pode nos levar, encurtar a distância até no lugar onde estamos. Temos já acesso a uma avioneta que vimos um movimento estranho, podemos se comunicar com a base vai reconhecer com a avioneta ou não, mesmo a avioneta pode também sobrevoar. Viu uma anomalia qualquer, então vê ou informa a partir de lá, tira as coordenadas, vocês vão diretamente contra as coordenadas. Então, enquanto naquele nosso momento, tudo isso não havia. Era mesmo pentear a zona fisicamente. Eu posso dizer desde 2097 até 2007, nesse intervalo, eu estava no ativo, participava de qualquer tipo de treinamento ativo. Só que calha no dia 1 de setembro de 2007, no distrito da mesmo esse distrito da Gorongosa, na zona de centração. Então, às 10 horas do dia 27 de setembro de 2007, eu caí numa armadilha latoeira. Então, caindo na armadilha latoeira, eu liguei para a base que estava nesta situação. Houve uma emergência, vieram me socorrer, levaram para o hospital da Gorongosa. O hospital da Gorongosa desconseguiram porque a lesão era maior. Então, o hospital de Nhamatanda, que era o hospital rural naquela hora, então levaram-me para o hospital de Nhamatanda. Então, é onde que eu fiz meus tratamentos. Então, só que coincide naquele momento o hospital de Nhamatanda tinha um surdo de cólera. Então, disseram que não pode baixar aqui, a pessoa deve levar para casa, ele há de fazer atendimento ambulatório. Então, levaram-me para aqui na margem, em casa. Então, cheguei lá no sábado, fiquei sábado e domingo, segunda-feira. Então, fui levado com a minha família de bicicleta até no rio. Então, chegado no rio, então, a bicicleta já não poderia se empurrar porque na areia, com sorte, tinha um grupo de colegas que estavam a treinar para aprender os primeiros socorros. Para eles foram uma aula para mim. Então, o miúdo que estava a me empurrar deixou-me na margem. Eu disse para atravessar e ter com os colegas. Atravessou, foi ter com os colegas, que é para eu estou com o mano. O mano está aí na margem. Foi deixado no sábado, estava dito que vinha no domingo o carro para levar a Beira ou Nhamatanda de novo, só que ontem não veio, hoje não veio, e a situação da ferida já estava má, então estamos com ele lá na margem. Então eles vieram já fazer o exemplar dos primeiros socorros que eles foram ditos, vieram me carregar até nessa margem, até eu vir até aqui no Chitengo. Fiz 3 meses. Então, em 2008, quando eu já estava normal, o departamento chamou-me para eu voltar de novo para onde? Para o posto. Então, só que eu, na altura, como era chefe do posto, eu apresentei meus argumentos. Chefe, eu posso voltar assim para o terreno, mas não vai me ajudar em nada.
Por quê? Eu vivia a situação quando eu estava bem. Havia complicação com os colegas. Eu determinar uma lei, dizer vamos no sítio X. Eu também estarei no grupo. Meus colegas às vezes quando contestavam. Então o que vai ser de mim agora, eu sentado, como mortelado, só a dar ordens? Então o departamento disse que não, nós queremos aproveitar a sua experiência para também expandir para os outros. Eu disse, sim, eu entendo isso. Isso quer ser difícil para mim. Porque mais tarde vocês vão me julgar. Eu não vou no campo. Quem vai no campo são os colegas. É normal eles estarem 7 dias no mato, estão a voltar, eu aí no posto tenho uma outra informação. Que há um grupo de furtivo perto daí. Eles estão cansados. Eu vou dizer, senhores, vão no sítio XX, porque tenho essa informação. Eu sentado. Eles podem ser revoltosos a mim. E vocês podem enviar outra equipa, vir ter cabo de aço ao redor do posto. Eu ser acusado como um conivente, enquanto eu não estou a participar das missões. Não vou aguentar. Então, na altura quem estava como chefe da fiscalização era o chefe Adolfo, levou a mesma questão para o diretor da conservação, que era o Dr. Carlos Lopes. Então, analisaram aquilo, foram ver que sim, era justo. Então, eles colocaram-me como... Naquela altura era antes de ter portões, e eles colocaram como responsável dos portões. Fiquei de 2008 até 2019. Eu respondia como gestor de portões e acompanhamento. Só que em 2019 houve estruturação no departamento. Separou-se portões ser outro setor, acompanhamento ser outro setor. Então eu fiquei só a assegurar o acompanhamento. Houve também um outro colega ocupou também parte do portões. Então, quando estávamos no portões e acompanhamento, tivemos também treinamento só relacionado para questões de como revistar nos portões. Como era portões e acompanhamento, tivemos treinamento que explicava sobre como acompanhar os turistas e como atender nos portões. Este ano, de novo, houve nova estruturação na fiscalização, que voltou-se a se dizer que o acompanhamento deve estar na parte ativa. Então, eu, com essas deficiências que eu citei aqui, passei para assegurar a secção de piquete, aqui internamente no Chitengo. Eu posso dizer que até hoje, o único que eu gosto é a parte da fiscalização, porque foi a parte que me cultivou até este momento. É a parte que levou toda a minha vida, porque naquela altura éramos dito que o departamento da conservação é o departamento-chave, departamento mãe. Porque naquela altura, até nós chorávamos, antes de haver essa multiplicação dos animais, encontrar um animal morto ou um animal preso numa armadilha. Naquela nossa altura, tínhamos estratégia de como socorrer esse animal até desativar o cabo que ele tem, para pôr ainda em liberdade. Por isso, até agora, o meu desejo é que a vida nunca volta para trás. O que eu vejo de diferença é que na altura que nós entramos, eu digo de 95 até 2009, a família animal estava crescendo poucos aos poucos. Porque começávamos a ver pisadas. Não víamos nem pisadas, mas começou-se já a ver pisadas. Vendo as pisadas, começávamos também a entender e saber interpretar que esta pisada é do animal X. E começamos já até de ver o próprio animal. Por quê?
Digo a diferença, própria vegetação em si. É normal, eu hoje estou quase há 10 anos que não volto no terreno como ativo, chegar numa área onde não tinha árvores. Mas agora já encontrar florestas já. Eu digo exemplo concreto porque há um tempo aqui eu fui ver quando fiz acidente. Como disse, que a minha vontade era sempre de servir a fiscalização, porque nasci dali. Eu fui ver, fiz acidente. Como vou conseguir ainda servir a fiscalização nesse estado que eu estou? Tentava sempre, aqui no tempo do falecido chefe Adolfo, voluntariar ir nas missões. Só que agora, com esses novos treinamentos, houve já limitações. Mas eu sozinho fiquei imaginando como vou continuar a servir a fiscalização. Queria o meu esforço sozinho. Fui ter com o administrador muito tempo na altura. Sou administrador, eu estou a ver, não vou conseguir servir a fiscalização como ela quer, mas eu estou a pedir, quero pedir 3 anos sem sair férias, para acumular essas férias só de uma vez no 4º ano para eu tirar a minha carta. Primeiro ser motorista da fiscalização, para ainda dedicar toda aquela minha energia para a própria fiscalização. O administrador Mutemba disse que aquilo é a sua vontade, porque não podemos ser nós a obrigar, faz por escrito. Fiz por escrito que estou a pedir 3 anos sem sair férias. Fiz os 3 anos, então fui apresentar, já completei 3 anos, mas estou a pedir de novo fazer 3 meses sem sair folga, para fazer 21 dias. Fazer 91 dias de férias, 21 dias de folgas. Então o administrador despachou, eu fiquei. Acabando o contrato, eu fui apresentar, já cumpri a empresa, já que está a me dever. Então o administrador despachou, eu fui na escola condição, em 2014. Então concluí, vim, apresentei a empresa, que já voltei. Então, só que estou a pedir para aperfeiçoar. Então o administrador autorizou. Comecei a conduzir internamente, até ser autorizado que poderia. Até também ajudava os colegas para o campo, não sei o que, qualquer emergência, mesmo de noite, não sei o que, eu estava sempre pronto para servir. Mas com outras situações que houveram, que até agora eu também não estou a entender como isto aconteceu, então de repente houve que poderia parar de conduzir por uma razão que a empresa que pode conseguir explicar. Então tentou-se contestar, chamamos a pessoa, que é a empresa que tinha dito que é ele que forneceu essa informação. A pessoa já estava na África do Sul, veio, tentou-se discutir, a pessoa também desmentiu que para ele não falou essa informação, mas o processo já estava, a decisão também já estava. Então, de 2019 até aqui, já também deixei de conduzir. A única coisa que estou a ficar a fazer é de seguir aquilo que a própria empresa quer. Se dizer que faz isto, eu estou pronto para fazer aquilo que a empresa diz, porque posso dizer, a máxima parte já fiz. O meu desejo seria o mesmo, eu estar na fiscalização, porque aqui onde eu estou, sinto-me até hoje, mesmo com os colegas eu digo, mesmo que a empresa, eu não digo a empresa, mesmo que as pessoas estão em frente a dirigir, não reconhecem o meu papel, eu sozinho, sinto-me orgulhoso que sou herói do parque, porque se o parque, como parque, reconhecesse o que eu fui, o que eu servi a ele mesmo, considerava-me como herói. E assim eu sozinho sinto-me como fosse herói. Por isso até hoje, pela minha vontade, eu diria que poderia separar com a fiscalização só pela morte. Estou aqui eu há 27 anos. Entrei aqui em 95 e tenho meu irmão mais novo, do mesmo pai, mas diferente.
Ele entrou aqui em 2007. Eu já tinha trabalhado para o parque há 12 anos. Ele entrou diretamente para a infraestrutura. Ele veio também como eu vim. Eu, desde o meu princípio até a data que estou, na comunidade, mesmo aqui no Chitengo, muitos chefes, ou posso dizer chefes e diretores, entraram, chamaram de chefe. E até hoje sou chamado de chefe. Sou chefe sem nenhuma arte. Esse de motorista foi o meu esforço pessoal. Mas o meu irmão que entrou em 2007, agora ele já é mestre. Porque entrou na infraestrutura, lá entra-se, forma-se. Você entra como casual, cada vai na sua oficina, é ajudante, logo fica como ajudante mecânico, é mecânico. Vai como pedreiro, é ajudante de pedreiro, 2, 3 anos, já é mestre. Este meu irmão, ele já é mestre. Só que como é um mestre formado na empresa, se fosse que é um mestre que ele saiu documentado, poderia dizer que é mestre dos mestres. Tem uma casa que ele construiu sozinho, ajudante eram os filhos e as mulheres. Mas a mim, hoje, por isso eu só dizer que prefiro eu, assim que já cresci, morrer na fiscalização, porque hoje, se eu vou em casa, essa chefia é de ser chamado lá em casa, vai me ajudar lá em casa, porque o serviço da fiscalização, sua própria empresa, é que não está a ter sentimento com os fiscais. É um serviço que não faz crescer o homem. Não é valorizado o próprio fiscal e o próprio fiscal não cresce. Se você vê da sua casa com 5ª ou 7ª, aquela 7ª, se você não querer criar esforço, volta para trás. Porque não há nenhuma coisa que você vai adquirir como o seu futuro. Porque se eu venho trabalhar, tenho que trabalhar a contar que mesmo se eu sair nesta empresa, é de sair com esse aproveito. E na fiscalização, nós estamos prontos para defender a soberania só do Estado. Estamos aqui como fossem militares. Militar, quem vai na vida militar, ele vai, volta da mesma maneira que ele foi. Se foi vazio, volta vazio. É diferente com outros departamentos. Você vem vazio, volta já cheio. Vai trabalhar nas oficinas. Você é ajudante. Mas quando você... Temos colegas ajudantes aqui, mas fim de semana estão a fazer buscado lá em casa. Eu estou aqui há 21 dias. Tenho dedo de 7 dias em casa. É só, se não sou agricultor, é só ir, sentou em casa. Então, como a mim, que sou agricultor, quando vou em casa, a única coisa é só recordar ir na machamba. Por mim, eu posso dizer que nada que esses outros colegas conhecem que pode ultrapassar a mim. Que mesmo hoje, eu com os meus conhecimentos, posso instruir os outros, ir ao campo, voltarmos com sucesso. A única coisa que eu posso dizer que pode haver diferença, só talvez a dinâmica. Todo fiscal do nosso tempo, a carga do carregamento era uma carga muito superior. Por quê? Comida era individual da sua casa. Não tínhamos transporte. Por exemplo, eu sou do distrito de Nhamatanda, mas trabalho na Gorongosa, sem tração. Tenho que ir lá com comida para eu comer para 30 dias. Não tínhamos carro. Obrigatoriamente tenho que carregar comida para eu comer 30 dias na cabeça ou no sagudo. Então, com o crescimento, aquilo ali já está a aparecer como o resultado do excesso de carga. São dores de colunas, dor de muitas complicações.
Mas a empresa, como quer só sangue novo, não está a ver de toda essa história. Esta é a pior coisa que me dói. Não reconhece o passado desta pessoa. Só vê o presente. Não está a imaginar se este hoje é doutor. Quem estava a defender este parque durante todo este tempo que esse estava a estudar? É este analfabeto. Apesar que temos que reconhecer que ele estudou, mas também deve reconhecer o tempo que esta pessoa estava a segurar. Então esta parte que o parque não está a reconhecer. O que eu vejo do parque para o futuro, se nós estarmos ainda ciente, preparado para ajudar o próprio parque, o parque pode fazer mais coisas do que o que nós estamos a ver agora. Porque eu digo isto, o número maior das pessoas que estou a ver, se não estou a exagerar, outros não estão interessados em construir o parque. Só estão interessados em aproveitar o bem do parque. Porque se estivéssemos bem, todos a caminhar com o mesmo caminho para assegurarmos o parque como nosso instrumento. Porque quando nessas transferências, todo que eu estava a dizer, o CN, BAD, Turismo, Agricultura, hoje estamos no Ministério da Terra e Ambiente, nós reclamávamos. Eu disse que recebia 200 meticais, mas nos jornais parecia a dizer que nós tínhamos direito de receber 600 meticais. Mas nas nossas mãos chegávamos 200 meticais. Repudiava onde estavam esses 400 meticais. Não tínhamos sucesso. Naquela altura, o parque dependia do trabalhador. Não é trabalhador depender do parque. O parque fazia mobilizações lá na zona para ter trabalhador, para vir trabalhar. Até dizer, senhora, vem trabalhar, eu vou dizer, eu fui admitido hoje, ser dispensado hoje, ser pago salário hoje. Se eu vir trabalhar, quando já fui, pago o meu salário. Ser do senhor, tem seu nome, 3 dias, vai preparar em casa 2 paneiras, 2 pratos, comida para 30 dias. Então, vim cumprir. E éramos ditos, senhor, o parque é nosso, não é de ninguém. Vamos trabalhar como fosse nosso parque. Mas agora, temos todo o direito. Comida é do parque, salário é do parque, fardamento é do parque. Naquela altura que eu estou a dizer, era normal encontrar assim, calça preta, camisa branca, está aí a xadrez, está aí a maneira, esse está a tito, esse está a pé descalço, esse está com pasta de saco. Mas agora tudo isto já é diferente. Mas mesmo para a minha forma de ver, apesar que está diferente, não é que eu desejo do próprio dono. Não estamos bem unidos para ajudarmos que isso aqui desenvolva mais do que isto que estamos a ver agora. Antigamente as pessoas tinham muito sentimento com o parque do que estou a ver hoje. Porque hoje é normal vir alguém trabalhar para o parque 2, 3 anos, ouvir que alguém já saiu sem. Só ele está a preparar o seu futuro ou para outras formações ou para conseguir comprar outro emprego. Agora, naquela altura, sem condições do parque, mas éramos dito que, senhor, vamos trabalhar isso como fosse nosso. Tirar farinha da sua casa,
vir custear a empresa. Mas esse espaço todo o parque está a esquecer. Por nós, ou por mim, eu digo que eles não são culpados. Quem é o culpado é a própria pessoa que iniciou isto conosco. Porque se ele estivesse, ele ia saber todas essas transformações que nós fizemos. E ele garantia-nos, senhores, a suporte, está a vir aí alguém que vai vos assegurar. E o que estamos a ver agora, alguém referido, já apareceu. Eu estou a ver, eu não dou problema ao projeto Fundação CARE. O Fundação CARE está preparado, formado para defender a demanda do parque. Eu só posso dar culpa entre nós. Mas projeto como projeto está bem preparado para responder à demanda do parque. Então, eu digo como pessoa destacado, com todas essas transformações que eu falei, e quando vejo, apesar de que se diz que o salário é segredo, mas para nós deixa de ser segredo. Só pode ser segredo 2, 3 meses, mas finalmente acabamos de entender. O fulano recebe tanto, fulano recebe tanto, fulano recebe tanto. Agora, onde me dói eu, até se fosse que alguém morresse, ao morrer, no momento do seu enterro, ressuscitar, só falar aquele momento, depois de voltar a dormir, eu diria, no momento da minha morte, eu iria repudiar a mensagem que o parque ia fazer para mim. Eu ia repudiar. Porque eu estou ansioso que o parque, no dia da minha morte, há de ter uma mensagem que vai agradar a todos e vai ofender a própria minha família. E vai ofender alguns meus colegas. Porque isso já assisti na morte de alguns colegas. Porque o parque vai mencionar todas as ocupações que esta pessoa era isto, passou daqui, fez isto para o parque, só vai reconhecer essa pessoa no seu dia de adeus. Porque não ajuda em nada comprar caixão de luxo para ir enterrar alguém do que levar 1000 meticais, comprar medicamento para essa pessoa sobreviver. Então, o que eu estou a ver, principalmente para o Departamento da Fiscalização, preocupa-se em gastar caixão de luxo do que comprar um paracetamol para me dar, se é malária, para me dar antimalárico para eu sobreviver. Porque só aqui eu vim, de onde vim, não vi para eu deixar minha família vir só organizar a própria minha vida. Tenho também que organizar o futuro dos meus filhos. Como vou organizar o futuro dos meus filhos nesta situação que estamos? Estamos no projeto. Mas como é possível, estando no projeto, a receber como pessoa do Estado? O mesmo projeto eu a saber que está a pagar pessoas a preço do Estado, do projeto. Toda a fiscalização é paga com o valor do Estado? Não. Todos somos do projeto. Vindo o salário, comparando com a vida atual, comparando, porque no Estado, apesar que o Estado paga miséria, paga salário magro, mas por que não cria barulho? Tem uma tabela fixa. Escalão A é 1000 meticais. É 1000 meticais. Escalão B é 2 meticais. É 2 meticais. Então, se aparecer no escalão A, esse recebe 1000, esse recebe 2, esse recebe 3.
Mas todos estão aqui estão sujeitos a fazer o mesmo trabalho. Todos estão acima da mesma vida de custo. Todos estão aqui há 21 dias. Eu, neste mês, fui pedir a amortização da minha conta no banco. Mas fui descobrir que serei descontado 100% até acima do 100% daquele valor que o banco deu. Estou a se organizar? Mas o quê? Não poderia eu conseguir erguer a minha casa como está hoje se eu não fosse ao banco. Eu sou analfabeto, mas estou a ver que as pessoas já estão a crescer e estão a estudar. O meu tempo, eu disse aqui que fiz 3 anos primeira classe, devido à situação da guerra. 81, 82, 83, até 84, primeira classe. Mas agora não há esses impedimentos. Tenho também ter aquela vontade de formar o meu filho. Primeiro para representar o meu nome amanhã. Mas com essa situação, é difícil. Eu saí com aquela história que eu disse, fiz 7ª, não consegui 8ª. Mas quando eu estava aqui, fiz uma carta para o administrador Mutemba e o administrador Magura, na altura era diretor. Ele autorizou-me. Vai continuar a estudar ensino à distância. Fui, estudei 8ª, estudei 9ª, estudei 10ª. Quando passei 10ª para a 11ª, já houve impedimento. Não consegui. E meus filhos também cresceram. Então, a primeira minha filha faz carta. Papá, nós queremos estudar. Você também quer estudar. É possível mesmo, papá, fazer 11ª enquanto nós ainda estamos na 10ª, não estamos conseguindo ir à frente? É mensagem. Eu quero formar-se. O papá quer estudar também. Está a trabalhar, quer estudar. Tudo isso é dinheiro. Vai conseguir? Eu fui ver mesmo que nem eu conseguir. Com a implicação também que aqui havia, tinha que anular. Dei prioridade à minha primeira filha, formou-se na saúde, para a política também do governo, teve a formação, concluiu, até hoje não tem vaga, fez a farmácia. A mais nova é que fez a farmácia, saiu. A outra, mais velha, seguiu medicina geral. Essa da farmácia foram 2 anos, esses foram de 3 anos. Com a situação de coronavírus aqui no meio, ficaram banidos alguns anos. Agora que está a continuar, vai terminar também este ano. Eu fiquei parado. Porque estou a ver mesmo, eu posso dizer, estou a trabalhar, fim do mês, se assinasse salário fora do salário, era só ir assinar fora do salário. Assim, o salário saiu há 2 dias. Sem pôr, sem tirar, aqui só já estou no zero, a esperar até estou a dizer que é para 30, vai 30 para apanharmos pelo menos para garantir que eu vou ter salário. É a situação do fiscal. O fiscal, nós estamos prontos para trabalhar e prontos mesmo para servir o nosso parque. Só que a situação dos salários não está mesmo a bater com aquilo que é a realidade. Não é aquilo que eu dizia sempre. Parque como parque, eu não estou a ver nenhum problema. Só que posso dizer, nós é que estamos a segurar o parque. Talvez podemos dificultar um pouco. Parque como parque é uma diversidade muito enorme. Muito, mas muito enorme. 2, eu posso dizer, nós, trabalhadores do parque, é que não estamos a elogiar o parque. Mas o mundo lá fora, sou eu
estar em frente das pessoas com o uniforme do parque. Mesmo eu contar a história que estou a contar, ninguém vai acreditar.